Amigos presentes, que Deus, na sua bondade maior, tem nos agraciado com a sua presença, dos amigos espirituais que acompanham esse trabalho. Nessa certeza em que buscamos todos nos melhorar diante da diversidade dos irmãos que têm se apresentado. Mas, amigo Jesus, em especial, o nosso planeta está passando, principalmente na nossa região, muita necessidade do alimento, muito desespero, muita inquietação, mas na certeza do teu amparo e da tua ajuda para com todos, tu sabes o que pode ser melhor para nós. Mas nos comove, Senhor, essa situação tão grave que vem passando, essa inquietação que vem passando as comunidades. Mas tenho certeza do amparo, da companhia e da esperança que nos tem dado nossos irmãos do plano superior. Sendo assim, Jesus, nos permita, Senhor, mais um aprendizado que não és colocado para com todos aqui presentes. Que a paz de Jesus continue em todos os lares, mesmo os desesperados, em busca de uma solução. Sim, amigo de Deus, abençoe a todos. Assim seja. Ok, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos lá na página 155, né? Ferreira já achou, que é a nossa edição. Onde vamos falar do espelho fluídico, né? Ou da televisão, como queira, que ele vai explicar aqui que é uma televisão. Então, vamos ler aqui novamente. Vamos ler aqui, começa a ler. Ele já passa para outro assunto, né? Ele está observando aqui que vai iniciar-se o trabalho de doutrinária, depois virá os passos, que é o capítulo 17, e no outro capítulo, que é o receituário mediúnico. Os médios receitistas. Então aqui está falando de Chico Xavier, que foi um dos médios receitistas de Bezerra de Menezes. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, né? Porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. É um televisor manobrado com recursos de nossa esfera. Não aquele espelho fluídico, aquele quadro, era um televisor. Então eu fui para contextualizar, né? Ferreira, eu vou diminuir aqui o telefone por causa do cachorro, mas na hora que você quiser falar, você clica aí. Porque o barulho o cachorro de Ferreira, quando chega esse horário, ele fica doido. Tá com fome, dá comida ao cachorro. Ele não para de coisa. Então, o que é que ele está vendo? Aqui é o livro de 1954. A televisão surgiu, foi descoberta em 1920, primeira edição em 1926, em Londres, descoberto pelo inglês, e no Brasil, quando Assis Chateaubriand traz a televisão para o Brasil, é no ano de 1950. E quem tinha televisão nessa época que era muito rico, 1950. O livro é de 54. 4 anos depois já tinha o rádio, que é de 1896, e a televisão, que chega no Brasil em 1950. Então ele pode falar com esse termo, mas na outra página a gente vai ver
que ele vai falar do A videofone. rádio é antes, A Mário. rádio é A rádio 1896. parece que em 40. Chegou, foi descoberto em 1896 pelo engenheiro Guilherme Marconi, italiano. Mas ela se populariza a partir disso. Mas vamos lá, então tem para pegar que ele pode falar do termo que já existia. Na outra página, ele vai falar do videofone e do celular. Ele não usa a definição. Por quê? Não tinha surgido, só tinha no mundo espiritual. Então vamos lá. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso. A face do espelho, né, mostra o veículo de carne ou a própria alma? Pergunta importantíssima de Hilário. Então, as pessoas... O que está acontecendo aqui, cara? Eu chego no centro espírita, o que está acontecendo aqui acontece em todos os centros. Eu chego no centro, levo meu nome, a caneta, peço a caneta do centro, prece para encarnado, aquele que eu trouxe, prece para o desencarnado, coloquei lá, certo? Coloquei aquilo ali. Ao lado do livro tem espíritos que são incumbidos apenas de registrar isso aí. Eles ficam ao lado quando a gente anota, há livros sobre isso, só para ver o nosso pensamento, aquele que estamos pedindo. Então chega lá para mim, alguém dos meus parentes do Rio de Janeiro. Aí eu soube que meu parente está aflito. Aí eu levo o nome dele para o centro. A questão é que o livro é de 54. A comunicação que tinha aqui era carta para a maioria das pessoas. Telefone existia, mas só quem tinha também era rico. Então chegava uma carta do meu parente no Rio de Janeiro. Você é espírita, peça ajuda. Você vai ver isso no livro Drama da Obsessão, Bezerra e Ivone do Amaral. Aí eu pego, levo para o centro, até a carta sair do Rio, chegar à minha mão, para depois eu ir em outro dia no centro, passar esse dia. Não é como agora no Zap, né? Que alguém liga. Então tem que contextualizar a obra. Então chegou aquilo ali, em minha mão. Aí, quando eu anotei, e os guias vão verificar nos livros de prece, naqueles pedidos mentais também, que as pessoas estão na plateia, aí aparece nessa TV, que os nossos olhos não veem. Aí Hilário fez a pergunta interessantíssima. Eu pedi para o meu parente no Rio. Na televisão aparece, no espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? Porque a TV só mostra o veículo de carne. A gente só vê, como eu estou vendo vocês aqui, eu não estou vendo o perispírito de vocês. Eu estou vendo o corpo físico. O seu corpo, o meu corpo pode ter essa aparência, e se eu cochilar aqui, sair do corpo, eu posso ter uma aparência horrível. Está no livro, se não me engano, Libertação. A mulher linda, cochila. Eu li isso. Quando ela sai do corpo, o perispírito é deformado. Então, aqui está mostrando só, como na televisão da Terra, o corpo físico. Ou a própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar de modo meticuloso certos casos que nos são apresentados. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Então ele vai explicar depois como é que está isso. Então ele está vendo a alma. A alma é o espírito, né? É a centelha divina. Então ele não está vendo, a não ser o espírito elevado, a centelha divina, mas ele está analisando a partir do perispírito, da nossa aura, nosso campo. Então veja quando André Luiz, no livro Nosso Lar, foi no gabinete do ministro. Ele queria trabalhar como médico. O ministro passa demoradamente, fica olhando para ele, porque o espírito é elevado, o Clarencio. Então ele olha para André Luiz, fica ali parado. André Luiz fala assim, mais de 15 minutos ou 20 minutos, ele está fazendo um exame perispiritual em André Luiz. Ele não precisa de aparelho, porque ele é uma alma elevada. Então ele olha e falou, eu sei o que você quer. Eu quero trabalho, mas quer trabalhar como médico, né? Aqui não tem condição. Você não tem condição. André Luiz deve ficar amarelo, branco, cinza. Porque o espírito elevado olha para a nossa aura, sabe o que a nossa alma quer, qual é o desejo. Mas aqui ele vai trabalhar com pessoas que não estão no nível de Clarencio, como ele já explicou na página anterior, que precisam de aparelhos. Então tem um aparelho atrás dos nossos trabalhos doutrinários, quando a gente anota o pedido, e eles estão ali, estão olhando.
Vamos ver a condição daquela pessoa que Sérgio pediu no Rio de Janeiro. Aparece na hora aqui. Aí vai ver a alma pelo perispírito. Ele está doente realmente, mas ele está doente foi ele que provocou. Porque ele está avaliando a alma. Olha as ações dele. Ele já teve isso de ajuda, mas ele não aceita ajuda. Agora ele pediu ao parente dele na Bahia que levasse o nome. Tá certo, ele tem que fazer isso, porque isso é ato de caridade. Mas a gente vai avaliar, analisar de modo meticuloso certos casos que nos são apresentados. Então, não é só chegar ao pedido, eu botar um nome e Bezerra de Menezes, Nascimento, João de Lange, se mobilizar na hora para curar o meu parente. Eles vão, saem no aparelho, a quem precisa. Então estão vendo ali, para lá como é que está o perispírito dele, porque o perispírito é matriz do corpo físico. Então eu posso estar lá com o meu corpo adoentado, mas eu passei anos atraindo doença para mim, pelo meu temperamento agressivo, egoísta, orgulhoso. O que é que matou André Luiz? Não foi a sífilis que ele adquiriu com prostitutas. Não foi a sífilis que ele adquiriu com prostitutas. Foi o temperamento agressivo. Está lá no livro Nosso Lar, Luciano. Se você não tivesse um temperamento egoísta, agressivo, explosivo, você ia ter a sífilis, mas poderia se curar. Mas isso, o seu temperamento, ou seja, provocou, acelerou o processo da metástase, que o levou a desencarnar depois de 5 meses internado, né, no hospital, pelo temperamento que ele acumulou durante anos e anos. Então, é isso que eles estão avaliando no perispírito. Por isso que quando Luciano dos Anjos avalia ele no Nosso Lar e falou: não é que você é suicida mesmo, que ele fica indignado? Eu não fui suicida, mas foi. O seu temperamento então, de anos. Consciente, né? Então, com essa análise aí, Mário, vem para o que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós, olha, meu amigo está na UTI, meu amigo está em tal lugar, internado. Então, a gente faz o pedido, né, os guias a Deus, a Jesus, claro, o nosso dever de cristão, a caridade, mas ali vai de Deus, né, Jesus, amigos espirituais, ver, não é, o merecimento. Isso. O merecimento da cura. Isso. Aí ele explica que eles estão recolhendo apelos em massa. Olha o nome no livro lá. 500, 1000, conforme o tamanho da casa. Mobilizamos meios de atender à distância, seja no Rio, São Paulo, seja no mundo espiritual. Por que ele está falando isso, usando aparelho? Porque nos capítulos anteriores, no segundo, ele falou do psicoscópio, que é tipo um óculos com a malinha. André Luiz coloca um aparelho, é o que a gente pode imaginar, né? Não sei se é assim. Um óculos, há desenhos de livros sobre isso, um óculos e uma malinha, onde ele liga e avalia um por um da mediúnica, a aura. Mas aqui é pedido a massa, não dá para pegar um óculos, eu vou avaliar o parente de Mário Sérgio, que ele anotou o nome no Rio. Veja como um livro encadeia, você tem que estudar, se aprofundar. Então, para estudar isso, eu tive que voltar para o capítulo 2. Então, por que ele está falando desses aparelhos para apelos em massa? Porque se ele tinha um psicoscópio, mas o psicoscópio não dá para atender à distância. Ele avalia a carne quando o carne se aproxima dela. Aqueles espíritos, repito, que não têm condição de avaliar sem aparelhos. Mas aqui é pedidos à distância. Então está lá o telão, eu coloco o nome no centro, do encarnado ou desencarnado, e à medida que a minha mente se conecta, aquilo aparece. O meu parente lá, encarnado ou desencarnado. Eles vão avaliar a alma a partir do perispírito, mesmo que ele esteja encarnado. Eles não estão vendo. Dr. Fritz fala muito isso, né? Quem vê os vídeos do Dr. Fritz, quando ele fala, eu não estou vendo o seu corpo físico pelo médico, eu estou vendo o seu perispírito. O corpo físico não me interessa em nada. O corpo físico é apenas a última instância que vocês vão, curado ou não, vai ficar na Terra. Eu estou avaliando o perispírito. Tem vídeo no YouTube com isso, ele falando. Então, para isso... Precisa de um aparelho desse aqui, Mário. Hein? Eu não quero nem ver. E esse psicoscópio vai surgir na Terra. Você olhar um desse aí pro meu perispírito, é melhor que eu deixe com a camada de borracha, que é o corpo físico, escondendo ele. Eu vou ler mais um trecho, aí vocês comentam também. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídas por diversas regiões,
Aí já entra aqui nova revelação, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob a nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. O que é que ele está falando? Então, a Federação Espírita tem estudo, né? Tem um livro de 800 páginas, e está lá o nome: Videofone e Celular. O livro é de 54. O televisão já existia o nome, criado pelos homens da Terra. Mas aqui não existia, porque não tinha criado. O videofone é aquele aparelho fixo, telefone fixo, com a telinha. Se você botar depois no computador, vão ver. Até hoje tem usado uma telinha e você diz com o número. A partir que foi criada onde? 1964. 10 anos depois. Eles não têm como criar o nome, porque quem tem que criar o nome somos nós. Mas funciona aqui. Por que o videofone? O videofone capta o som e a imagem. Já existia telefone na época, mas o telefone só captava som. E esse aparelho, onde estão esses trabalhadores, é o trabalhador do mundo espiritual vinculado ao bem. No Rio de Janeiro, Mário Sérgio colocou o nome do parente no Centro Espírita Raio de Luz, que mora no Rio. À medida que apareceu na tela, a condição da aura, do perispírito e da alma do meu parente, os espíritos acionaram por aparelho aos desencarnados da região onde mora o meu parente. Ele captou como? Ele botou na frequência, ó. Deixa eu botar aqui no canal, lá da Bahia, no meu videofone ou no meu celular, que foi criado em 1973. Né? O primeiro celular, em 1973. Tá lá, fui lá no Google para mergulhar, porque senão não dá para entender. Então, que ele não cria o nome. Como é que ele vai criar o nome celular? Quem criou foi um rapaz, o inglês, que criou, ligou para a mãe dele na Austrália com um telefone deste tamanho, está lá na foto, na internet, ligou para a Austrália, né, para a mãe dele, e as pessoas ficaram de queixo caído. Um telefone móvel, a bateria, gigantesco, ele rindo. Tem lá no Wikipedia. Então, 10 anos depois, o outro, né, mais ou menos 13 anos depois, ele não tinha como criar o nome, mas ele está dizendo que isso aqui é muito rápido, muito simples. É o que agora, ó, se eu ligar aqui para minha filha em Portugal com vídeo, eu ouço a voz dela e vejo ela e meu neto com um aparelhinho desse. O mundo espiritual já estava lá. Então, o meu parente desencarnado, que eu levei o nome para o centro, apareceu agora na televisão, mãe. E os espíritos lá foram acionados por aparelho e sintonizaram. Ó, ele está doente, é por ele mesmo quis, é a intemperança dele, é a vida dele. Diga, Carmen. Agora me vem uma dúvida. Em determinado momento, lendo aí alguns livros de André Luiz, já tem tempo, eu não me recordo mais qual foi o nome, mas eu vou contar rapidamente o trecho. O trecho era uma investida nas sombras para resgatar um espírito que estava lá, de alguém, parente próximo, digamos assim, que estava sempre investindo. E aí o personagem principal fala da necessidade de ir a esse lugar procurar. Isso já estava se procurando todas as vezes que descia para ir nesses lugares assim, bastante difícil. Sempre dizia que era uma tentativa de encontrar, até que chegou um dia que eles encontraram essa pessoa que estava lá no sofrimento, né? Um sofrimento que parece que não quer acabar nunca, principalmente para quem está mergulhado no sofrimento. Mas já havia feito várias buscas. Então, eu estou me perguntando aqui, por que essa necessidade de fazer essas investidas quando o mundo espiritual superior
são portadores de alta tecnologia para reconhecer e saber exatamente que ponto aquela pessoa, aquele espírito está. Por que tem que investir tanto? Você mesmo deu a resposta. Eu não dei, não, estou procurando. O mundo espiritual superior sabe, mas ele deixa a gente trabalhar, e depende das provas daquele. Porque, olha só, você vai pegar um livro A Sem Reação, não sei se é esse, de André Luiz. O mentor de um posto de socorro, o coordenador de um posto de socorro. É missionário da luz. O coordenador de um posto de socorro, Druso, ele coordena um posto de socorro nos umbrais. Ele é um espírito já elevado, mas ele tem que reencarnar só quando ele encontrar uma pessoa que ele tem 50 anos que ele não encontra. André Luiz fica pasmo. Mas ele é um coordenador de um posto móvel nas regiões umbalinas, a quem ele deve muito, o espírito do sexo feminino. Não me recordo o motivo que ele deve, não é interessante narrar. Mas ele falou, meu filho, não é assim não. São bilhões encarnados na Terra e 3 vezes mais desencarnados. As dimensões aqui são imensas. Mas cadê o aparelho? É isso. Eu não encontro. Para que tenha um aparelho, tem que ter pessoas, né, próximas, né? Olha o que ele tem. Ele está no centro com a TV. Aí eu vou repetir. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões. O aparelho não funciona sozinho. Então, os aparelhos têm que estar com esses trabalhadores, onde eles vão captar as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. Então, tem que ter aparelho naquela região. Então, será que tem trabalhador suficiente para cobrir? Como se fossem as antenas, né? Isso, mas aqui é móvel, né? Ele está citando aparelhos móveis. Mas tem que ter o trabalhador, porque o celular sozinho eu não vou falar com minha filha. Mas será que tem trabalhadores? Porque Jesus que diz isso. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Tá lá, ele falou, a seara é tão grande, tão poucos são os trabalhadores. Mas então, quando Jesus falou isso, eu pensei que ele estava se referindo só ao encarnado. Não. A palavra é de vida eterna, serve por 2 planos. Então são poucos os trabalhadores para cobrir uma massa de 24 bilhões de espíritos que compõem o planeta Terra, segundo Emmanuel. Tem quase 8 bilhões de desencarnados. E esses aparelhos também tem no mundo espiritual inferior. O livro Libertação. Se você já leu, você vai ver. Quando André Luiz vai entrar, o que é que o mentor falou? Adense o seu perispírito. André Luiz não consegue. Pense uma coisa ruim, que você faz sombra. Por quê? Porque aqui tem aparelhos. Gregório mandou estar aparelhos que vão medir a vibração da aura. Se sua aura tiver uma vibração superior, você será registrado e os guardas vão lhe prender na cidade. Então André Luiz tem que pensar em coisas ruins para adensar a sua vibração, para poder passar despercebido na cidade estranha, que é o 2º capítulo do livro Libertação. Então, o aparelho é neutro, é criado. Aí pessoal, vamos acabar com a internet? Não. O problema é quem está de trás dela. O mundo espiritual inferior também tem internet. No mundo espiritual, está lá no livro, Gregório, de Libertação. O problema não é o aparelho, o problema é quem está por detrás. Então, Carmen, eu vejo um mundo. É claro que um Jesus, que um espírito como o Clarencio, se ele focar o pensamento, ele vai saber. Mas eles deixam a gente trabalhar. No livro Drama da Obsessão você vê isso. Bezerra de Menezes vai fazer um atendimento. E aí o psiquiatra Roberto de Canaiejas vai lá, meu filho, veja como é que está a casa, por um pedido anotado. Em Minas Gerais, o pedido veio do Rio de Janeiro, por telegrama. Roberto de Canaiejas é psiquiatra. Ele vai, leve o índio, Peri. Aí é o guarda, né? Ele foi espírito muito endividado, matou muita gente e se melhorou no Brasil como índio. Ele vai narrar isso na obra. Quando chega lá, Peri, Tamoio, ele começa a acender fumaça, né, dentro da casa. Aí Bezerra deixa ele trabalhar como ele sabe, porque tem trabalho para todo mundo. Ele não vai saber. Depois que ele fizer tudo isso, você entra e analisa
a mente de cada pessoa, encarnada e desencarnada. Roberto de Canaíja entra, é invisível para aqueles outros, e analisa. Mas primeiro entra o índio na casa, né, que vai trabalhar como ele sabe. Então é isso. Claro que o espírito superior com Bezerra, Carmen, eu creio assim, né? Ele foca, concentra o pensamento naquele pedido e ele vai encontrar. Mas o outro, o Druso, estava passando pela prova, ele fez mal à pessoa. Então, no livro, você pode ler lá com maior Ação e Reação, um livro fantástico de André Luiz. Então, a reação, ele estava sofrendo a reação do mal que ele fez àquela mulher, que ele já tinha 50 anos desencarnado, não conseguia encontrá-la. Ele só poderia reencarnar, ele diz, quando eu reencontrá-la, pedir perdão a ela, para planejar a reencarnação junto. A coisa não é fácil para ninguém. Então vamos. Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema se lhe aflorasse a cabeça e considerou. O que vemos sugere importantes ponderações. Outra coisa interessantíssima, que Kardec vai trabalhar no Livro dos Médiuns aqui. Ele está trabalhando isso. O que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém expressa, né, determinada solicitação ao mandato mediúnico, a esse médium, né, Ambrosina, ou um Chico Xavier, um Divaldo, que detém um mandato mediúnico. Sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Falei aqui, o livro é 58, 54. A maioria aqui é carta, né? Telefone tinha, só quem tinha era barão. Rádio também. Então, a maioria era por carta, os pedidos de ajuda. Então, vai demorar entre a requisição e chegar na mão do médico e os guias dar um retorno, uma resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, já deu exemplo comigo e um parente do Rio, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões. Outro assunto interessante para a gente analisar. Vou repetir. Como acontece em muitas ocasiões, eu recebi a carta, um exemplo, chegou dias depois do pedido de ajuda a um parente. Aí eu levei para a mão de Divaldo ou de Chico, se tivesse encarnado, pedindo ajuda, ou qualquer outro centro, né? O raio de luz, o que for. O parente desencarnou. Eu não tenho telefone, né? Estou falando de 54, não estou falando agora, não tenho outro meio. Aí está vindo outra carta, não adianta mais não, que ele desencarnou. Mas eu não sei. E eu levei lá para o centro, pedido ajuda a um encarnado, coloquei no livro de encarnado. Como acontece em muitas ocasiões. O parente já desencarnou e voltou para onde? Como acontece em muitas ocasiões, o espírito voltou para casa, num aposento doméstico, porque sabe que é 60%, vai voltar para dentro de casa. Ou em algum leito de hospital, nem saiu do hospital. Ele continua ainda preso, o corpo foi levado, ele está lá dentro do hospital, pedindo ajuda aos médicos ainda, embora já liberado do corpo físico. Num caso desse, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada a um encarnado autêntico. Meu parente desencarnou, eu não sei. Levei para o centro, coloquei no caderno de livro de encarnado, o pedido de ajuda. Como é que os guias ajudam? Se ele já está desencarnado, ele já sabe? Vamos ver. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente. Uma vez que não nos achamos no serviço automático ou milagroso, respondendo também à pergunta de Carmen. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo do êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Aí ele volta, vai explicar como é que está isso, Carmen. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, grupo comum, que surgiu na Terra depois do mundo espiritual, está lá no livro Nosso Lar, os samaritanos da fraternidade, em virtude do número, Carmen novamente, muitos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, o grupo de samaritanos, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação que eles têm de ajudar,
de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado. Normalmente, quando não se acham laureados por vastíssima experiência, compreendeu, Carmen, que eu falei do espírito superior? Mas esse grupo aqui é você amanhã, é você hoje quando dorme e é levada, é Teresa, é Barreto, que quando dorme é levada junto com esses samaritanos dos nossos centros ou de outro, e quando desencarnar a gente espera integrar eles, e a gente já é tão evoluído assim? É óbvio que não. Se a gente fosse um Clarence, um Bezerra, já teríamos vastíssima experiência para dizer, muda o caderno, viu, Teresa, ou seja, que ele já foi, tira do encarnado e bota do desencarnado. Mas ele não tem, eles estão recebendo por aparelhos, Pera aí, deixa eu botar aqui no canal, no zap de Clarence, no zap de Bezerra de Menezes. Procura aí no Rio de Janeiro, fulano de tal, estão pedindo ajuda aqui para ele na Bahia. Espera aí que eu vou olhar. Se eu no mundo, um trabalhador no mundo espiritual, tivesse essa vastíssima experiência, bastava me concentrar meu pensamento no endereço dado, no nome dado. Não, já fui, ele já está desencarnado, pode avisar aí. Mas eu não tenho, tem trabalho para todo mundo. Aguarde, que a gente vai procurar. Aí ele vai explicando. Isso naquela época, né, Mário? Porque hoje a tecnologia que eles estão usando lá já está muito evoluída. Então poderá ter alguém que está mais próximo, passar a coisa mais rápido. Porque a tecnologia... Hoje eu acho que sim. Se a gente já tem celular na mão, eles lá têm outra tecnologia mais avançada. É óbvio, se a gente está aqui, o progresso, utilizando esse progresso, som e imagem, ao mesmo tempo, que já existia em 1954 no mundo espiritual. A gente está usando, imagine como não está lá. Não está nem para imaginar, porque não foi criado, a gente não sabe ainda. Então a gente está falando de um livro de 54. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. É isso que está no livro dos médiuns. Quando Kardec fala as consultas, que Kardec não orienta, a não ser o médiuns muito experiente, que aqui é chamado de médiuns com mandato mediúnico. Kardec não desautoriza, mas terão que ser médiuns, ele não usa esse termo, né? Com médiuns seguros que ele utiliza, muito seguros, para chegar, se concentrar, quando o Carme pedir ajuda para um parente em São Paulo, aqui de Salvador, ele se concentrar e passar a receita, diga aí, é homeopática, né? Para tomar a porção homeopática. Aí Carmen diz assim, eu acabei de receber a carta que ele já morreu, o senhor se equivocou. O equívoco sim, pode acontecer. Admissível. É perfeitamente admissível, estou falando da época, é perfeitamente admissível, né? É perfeitamente admissível por causa dessa distância, por causa da falta de trabalhadores, todos com vastíssima experiência, né? Pelo menos eu não tenho essa vastíssima experiência. Então, agora, com certeza, Mário, eu vou precisar de aparelho muito. Outra coisa que você sempre está trazendo isso, e até aqui mesmo, o fato dos recém-desencarnados voltarem para casa. Eu estou aqui pensando, sabe por quê que eles voltam? Eles se sentem inseguros, é perigoso, do mesmo jeito que o nosso mundo aqui é perigoso lá fora, é perigoso com assalto, com bandido, com gente de tudo que é espécie, é perigoso. Para quem está desencarnado, também não é fácil isso aí. Tem bandido. E às vezes você nem sabe que desencarnou, Carmen. E dentro de casa se sente acolhido. Ou seja, você já fez um atendimento fraterno para uma multidão aqui agora. Né? Você já esclareceu aqui um bocado. Porque a gente já viu, né, no estudo que a gente está cercado de entidade, na feira. A questão 143 de Emmanuel diz, é um estudo que a gente faz pelo Zap, do livro Consolador, ele vai dizer qualquer conversa, e é neutra, edificante ou não, né, Tereza? Nós estamos cercados por multidões. Não é que eles venham para nossa casa, é porque a gente entra na faixa de sintonia. Aquele que se interessa por uma conversa edificante. Eu passo todo dia na casa de Ferreira, porque ele mora de junto, né? Aí eu passo o dia.
não passei de manhã, aí eu levei meu neto de tarde. Aí Ferreira, senti sua falta, não passou de manhã. Aí eu falei, será que a falta foi só sua? Ferreira se arrepiou. Aí não foi só minha não. Aí botei a cadeira, meu neto vai brincar com o neto dele, e aí a gente bota a conversa do dia. Fiquem tranquilos, suas orelhas podem ficar frias, que a gente não está falando mal de ninguém. As suas orelhas podem ficar normais, não vão ficar vermelhas, porque à medida que a gente se reúne, a gente busca, viu, Dalva? Fazer de conversa só é edificante. Então se cercam. Ferreira, com sua percepção, a mulher dele é médio, vê os espíritos saindo da rua, entrando na varanda, né? Para ficar ouvindo. Os que não estão nem aí vão embora, os outros ficam ofendendo. Então, imagine você agora aí, fez um esclarecimento. Barreto complementou, não sabe nem quem morreu. Isso é um entendimento fraterno, porque você está sendo ouvida. Todos nós estamos sendo ouvidos por entidades que estão muito mais evoluídas do que nós. A gente espera que tenha atraído eles ao nosso estudo, né? E outros que estão no nosso degrau e outros que estão abaixo. Então, aqui responde tudo, Carmen, para você. Pelo menos contextualizando, mas aquilo. Vastíssima experiência. Como você mesmo explicou agora e Barreto complementou. Tem espírito ainda no século XXI que não sabe nem que morreu. Então ele precisa de aparelho para tudo. Imagina quando ele volta a trabalhar no bem, ele se interessa para trabalhar no bem. Será que ele vai ter a capacidade de receber um pedido de ajuda e concentrar a mente, o pensamento naquela pressão, naquela região? Ele não tem. Não. Ele precisa ligar para alguém. Ele precisa buscar um superior que tenha experiência acima dele para orientar ele. E também, né, Mário, o apego ao bem material, né? Não quer deixar aquele lugar que ele acha que é dele, né? Isso. Muitos são os detalhes, né? Então veja o que ele está dizendo aqui. Não é fácil, Dalva. Eu chegar lá, é fácil só levar o nome e encher ali o caderno de pedido, e eu estou fazendo um ato de caridade, né? O nome meu, parente, nome de fulano, nome desencarnado. Esse ato deve ser estimulado sempre e orar por eles. Mas a gente não pode esperar um passe de mágica que ele está dizendo aqui, um milagre, um serviço automático, milagroso. Quer dizer, eu cheguei aquilo ali, posso ir para casa que o parente já está atendido por Bezerra, por Joana. Não é assim, não. Pintou horrores durante a sua caminhada, e aí nós fazemos a prece e o pedido. Claro que nós fazemos para aliviar. E aí vai ter essa cura, essa coisa imediata, impossível. Isso. Ele não está dizendo que, desautorizando a gente a fazer isso, ele está dizendo que tudo não, a gente vai fazer. Mas... Vamos continuar fazendo, mas aí a caminhada dele, ele é responsável. Eles vão avaliar a alma. Rapaz, só em falar isso aí, deixa eu avaliar ele. A alma dele, pelo perispírito, pelas projeções da aura dele. Olha como é que tá. Ele teve ajuda nisso, naquele ano de fulano. Não ouviu a ninguém. O companheiro está fazendo o ato do bem, caridade. Eles não deixam de ajudar. Mas ele muitas vezes ajuda a deixar um pouco ele sofrer, para aprender com a experiência. Agora, como é que você vai dizer, seu encarnado, então, que pediu? Não vai dizer isso. Ô Mário, minha ignorância, eu disse a médium, né? Quando acontece situações, né, de trabalho, de aconselhamento, socorro, livrando, e aquele encarnado ali, sabe? Batendo na mesma tecla. Aí eu falava assim, olha, a equipe espiritual tem que deixar ele com a desenteriazinha, para ele sentir o sofrimento e ele acordar para a vida. Ele vai curar, mas vai passar por uma forte dor de barriga para sentir. É isso. O que a gente está querendo libertar. Tem gente que precisa. Infelizmente, a dor ainda, a grande mestra, como dizia Chico Xavier. Mas isso tornou hilário. Não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como inútil resposta enviada ao morto? Você vai, tira a credibilidade, né? Eu peço por alguém, como já aconteceu com Chico, né? Eu vou pedir por alguém que não existe. Por isso que Kardec desaconselha a consulta em transe. Né? Que não existe? Como assim? O caso famoso, aqueles jornalistas, Mazon e o outro, que simularam que eram estrangeiros da revista O Cruzeiro, se disfarçaram com maquiagem, pediram a Chico Xavier por 2 parentes que não existiam, que estavam altamente doentes, e Bezerra de Menezes
Que era para desacreditar ele. Né? Bezerra de Menezes passa a medicação. Aí eles botaram na revista, saiu. É uma grande farsa, aquele embusteiro de Minas Gerais. Mas antes de sair, Dalva, Emmanuel toma Chico, manda pegar 2 livros e psicografa, e faz uma dedicatória, digamos assim, esse livro eu estou dando a Dalva, né? Digamos, esse livro Emmanuel está oferecendo a Dalva, só que os 2 foram com nomes falsos, os 2, eles sabiam falar francês e inglês, Chico não sabia, chegaram falando francês, pedindo ajuda para parentes da França, que estavam doentes. Bezerra de Menezes passou a medicação. É isso que ele está dizendo. Os outros 2 saíram sem fé. Chico é um embusteiro. Se ele fosse o médico seguro, ele descobria que não existia parente nenhum. E que eu era. Mas quando ele chega em casa, tem um depoimento dele chorando no YouTube. Ele já morreu, todos os 2. Quando ele abre o livro, a dedicatória está lá. Fulano, qual é o nome? Acho que era Amazon, o apelido. E o outro. Aí ele liga para o outro. Você viu a dedicatória do seu livro? Vi. Ele sabia o nosso nome verdadeiro. E sabia que a gente não tinha parente. E a matéria que vai sair amanhã? A matéria vai sair editada assim mesmo. Eu não vou mexer nisso. Ele fala chorando, velhinho, um deles. Ele morreu com essa dor de consciência. Ele voltou em Minas Gerais, anos depois. Chorou e se abraçou com Chico e pediu perdão. Porque ele sabia que Chico era um médium autêntico quando ele viu o livro com o nome dele. Mas ele não teve a coragem de cancelar a matéria e dizer que Chico era um médium autêntico. Então ele morreu com essa dor. Faltou a coragem. Humildade. Então quando Chico leu a matéria, Chico chorou. Aí Emmanuel fala para ele, por que você está chorando? Mas eles sabiam que o Senhor escreveu com o nome deles. Chico, eu sei que você está chorando porque dói isso. Vai chegar um dia, quem vai chorar é eles. Emmanuel vai dizer, e com certeza, aí um chorou antes está encarnado. A consciência vai chegar, Chico, para todo mundo. Quem vai chorar serão eles. Enxuga as lágrimas e vai trabalhar. Então, é isso. A conta chega para todo mundo. Então tá aqui. Não seria enganar os outros, né? Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente, aí ele já modifica do exemplo que eu dei. Se eu coloco meu nome, vocês, sinceramente, a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Então eu botei meu nome lá do parente do encarnado, nessa época aqui, que era por carta. Aí quando eu chego em casa, uma semana depois, ele desencarnou. Antes da primeira carta chegar em sua mão, já desencarnou. Se eu busquei com fé, com compreensão, eu vou compreender o médium, né? Não vou entrar em contradições superficiais, aparentes. Por quê? Porque eu busquei sinceramente a fé. Com fé. Eu sei que o médium, aquele médium, os espíritos não são mágicos, não pode ser um assunto automático ou milagroso. Agora, que é difícil alguém que não estuda o espiritismo compreender isso, porque ele quer que o médium seja um milagroso. Ele resolve, os espíritos atrás dele, todos os problemas. Aí eu vou dizer lá fora, um bocado de gente indo para lá, eu botei o nome do meu parente, recebi uma carta, o parente morreu, por que ele não me falou? Os espíritos me falaram, aquilo é uma mentira, não vou mais nada. Esse vão continuar nossa incredulidade, que Emmanuel diz, deixa ele para lá, a consciência é de cada um. Vai se esquentar a cabeça por causa disso aí. Então, nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou. Mas se os consulentes, são exemplares de leviandade e má fé, como esses 2 exemplos de Chico, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença, os 2 casos, e a secura espiritual. Semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam. Aqui quem está dizendo é o assistente Aulos, falando desses 2. Não sei se o caso aqui já tinha acontecido. Uma vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmo a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida
arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter água pura. Hilário satisfeito silenciou. E porque 2 médios de cura passaram a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos a cata de novos conhecimentos, que será o próximo capítulo. Mas ele está explicando aqui, depois eu vou pesquisar o caso se foi antes do livro, os 2 casos mais famosos. Depois eu vou mandar para você no YouTube o senhor pedindo perdão, né? Vou ver se eu acho que tem que primeiro encontrar o nome dele, que colocaram a matéria. É isso aqui, ó. Eles são 2 exemplares de leviandade e má fé. É isso. Se acercou do médium. Então Kardec deixa isso claro lá no Livro dos Médiuns. O médium desse trabalho de cura, de receituário, de consulta de cartas consoladoras, que são raros, corre esse alto risco de eu chegar lá, Dalva é médio de receita ou médio de carta. Aí eu boto o meu nome lá, Joana Nascimento Albuquerque, nome que eu inventei. Aí eu coloco, como o Chico pediu, o nome e a data que morreu. Mentira, não sei nem o nome. Eu botei lá, aí Dalva recebe a carta de Joana. Ó, eu morri de acidente, viu, Mário Sérgio, meu sobrinho querido. Aí eu vou dizer o que é para aí, Dalva, que médio é essa? Eu inventei o nome, eu vou dizer com os meus amigos, inventei o nome e ela recebeu a psicografia de Joana, o nome inventado. É isso que ele está falando, por isso que Kardec fala, só médiuns seguros. E são agora, Mário, e por que Chico fez isso, atendeu a si mesmo? Mas Chico é um médium seguro. Kardec não desautoriza, é o que eu estou dizendo. Kardec só aconselha ao que ele chama que é o ápice. Ele chama de médium seguro, aqui chamado de mandato mediúnico. Então é a 3ª fase de Chico. Mas eu estou me referindo que não existia, essa pessoa foi inventada. Não, esse exemplo que eu dei agora foi com Dalva, isso aí não existiu, não. Os outros 2 foram inventados. Só que o serviço é rápido. Bezerra passou a medicação. Bezerra tinha como saber rápido? Não, ele já explicou aqui. O serviço requer inúmeros trabalhadores em várias áreas. Sim. Emmanuel, que avaliou, né, com profundidade, e quando chegou, após os 2 estar com a receita homeopática, para 2 pessoas inventadas, Emmanuel pede 2 livros e coloca lá a psicografia de Chico, dedicada a fulano e a cicrano. Quando ele chega, eles nem abriram, repórteres 2. Quando chegou em casa é que eles viram. Rapaz, ele colocou o nosso nome verdadeiro. E aí, um falou pro outro, ele cita isso. Não, agora a edição vai sair. Mas isso é um crime, ele falou. A nossa consciência. Mas vai, senão a gente perde dinheiro. É isso que eu ia falar, né? Perde dinheiro. Tá em jogo aí a mídia da época, está em jogo dinheiro, poder, trabalho, a viagem. Então a gente vai botar para lascar em cima dele mesmo e acabou. Então aqui, ó. Mas vocês acham que a gente não passa isso no nosso dia a dia, no centro espírita? Passa sim, como? Dia a dia, como a gente passa por isso quando a gente atende uma pessoa que ali está falando uma série de coisas e a gente está ali na inocência, mas eles estão sabendo que é mentira, que nada daquilo é real, né? Que eles estão ali camuflando o verdadeiro problema dele, né? Isso. Mas a gente está na inocência, né? E depois ainda sai dizendo que a gente é doceira, né? Conceição querendo tirar a veracidade daquele médium, né? Se aquilo realmente... Isso mesmo. E da casa, né? Às vezes não é nem só do médium, do centro espírita, né? Querendo defamar o trabalho do centro, né? O que é que vão recolher? Tortura mental, como está lá na coisa. A consciência depois vai chegar para todo mundo tem consciência. E depois vai bater o quê? Foram buscar uma fonte límpida, grátis, ninguém cobra nada, acolhe a todos com o mesmo carinho, mesma atenção, com leviandade, com má fé. Então, buscou a fonte límpida da generosidade e vão recolher o quê? Vão buscar a fonte límpida, arremessando o lodo, né? Porque pelas atitudes dele. No futuro vão receber a tortura mental
Por isso que Emmanuel vai dizer, enxuga as tuas lágrimas. Né? Vão recolher. O primeiro que foi, esse grupo que foi, esses dois, vocês vão ver as fotos lá, na internet tem. Chico na banheira. Chico inocente, 20 e poucos anos. Ele manda Chico entrar na banheira e ficar com o papel e com a mão na cabeça. Aí Chico precisa isso. Chico humilde, simples, uma paz do interior. Não, porque é para dar impacto, para dizer que você recebe espírito até no banheiro. Aí Chico entra na banheira, tem a foto. Aí Chico na banheira com o livro, virou gargalhada no Brasil. O médico da banheira. Aí Chico chorou tanto, cara. Aí a mano fala para ele, Chico, Jesus Cristo foi para onde, Chico? Aí Chico fala assim, foi para a cruz. E você foi para a revista? Quem sofreu mais? Mano, quem é que sofreu mais? Jesus foi para a cruz. E você está chorando porque foi para a revista? Chico, enxuga as lágrimas, Chico. Eles vão encontrar a si mesmos, Chico. E vai chegar um dia que eles não conseguem nem olhar para você. Porque eles vão estar chorando tanto que os olhos dele não vão conseguir nem enxergar. E Emmanuel só batia firme. Duvido que é verdade, né? Na sua frente. É isso. Então, meus amigos, é a gente prosseguir. No próximo capítulo, já explicou aqui, né? A gente vai ver Clara e Henrique, plantão de paz, que é o serviço de paz, trabalho que toda casa espírita tem para todos nós, para a gente compreender sobre isso. Sexta-feira, pós-feriado, né? Vocês vão? Quinta, feriado, sexta estamos aqui, se Deus permitir. Com fé em Deus. Então vamos para a nossa prece. Só dando um detalhe aqui, 9 minutos, que eu achei interessante, eu relendo o capítulo hoje, que esse aparelhinho, né, Carmen, que a gente gosta de usar aparelho, que ele tem na cabeça, né, o médium, um funil de luz, é a imagem que eles colocam. Funil de luz. Que não tem um nome certo, dão um funil de luz em cima do chakra coronário, para que ele está em sintonia direto com o Emmanuel. A gente não tem, óbvio que a gente não tem esse mandato. A gente tem a intuição. É por isso que a gente tem dúvida. Quando alguém pergunta alguma coisa. Por isso que o Chico falava assim, quando a mulher passa na rua de lua de mel, o casal cruza com o Chico. Aí ele, você está grávida. Eu estou em lua de mel. Quem é o senhor? Chico Xavier. Era desconhecido ainda. Mas você está. Se você quiser ir para fazer um exame, vai estar constatado, o marido de junto, que você está gestante. Mas eu posso dizer uma coisa, o seu filho não vai viver muito. Ave Maria, misericórdia. Imagine, Emmanuel está dizendo isso ao lado dele. Meu Deus do céu. Você, minha filha, recebeu Santos Dumont. Santos Dumont, em 1932, se enforcou. Porque quando ele ficou vendo os aviões que ele criou sendo utilizados na guerra entre São Paulo e outra região do Brasil. Ele entrou em depressão e se matou com a gravata e quebrou a coluna na área do perispírito. A mulher começa a chorar, o senhor quem é o senhor? É o tal do Chico Xavier, um embusteiro, nem espírito eu sou. Os espíritos que estão aqui estão em sintonia comigo, superior, eles não erram. Aí ele olha para o marido, não a culpe, não estrague o seu casamento, porque você será muito feliz se não acasalentar culpa com ela. Vira as costas e vai embora. Como é que eu e você, médio intuitivo, mesmo que eu receba isso, eu vou pegar uma pessoa estranha na rua e dizer isso? Jamais. Jamais. Com esse aparelho ele ouvia claro. Carlinhos nasce, tem um depoimento, ela se torna espírito. Carlinhos nasce e adorava passarinho e avião. Adorava. Mas quando a mãe está fazendo uma coisa, um crochê para ele no berço, 2 ou 3 anos, ela escapou-lhe do berço, quebra a coluna. Poxa. O marido vai culpar ela. O marido culpa. Sua irresponsável deixou meu filho cair do berço. Aí ela se lembra de Chico, eles não vão para lá. Eu não lhe falei, para não culpar. É Santos Dumont reencarnado. Ele adorava avião, ficava chorando. Ele paralítico. 16 anos Carlinho morreu. E Santos Dumont, espírito, voltou recuperado no seu perispírito. Como é que alguém com a intuição como eu, você, vai dizer jamais? E não é para dizer mesmo.
Porque mesmo que fique sabendo, não vai porque dizer. eu posso pegar uma intuição de um embusteiro do mundo espiritual e eu passar um vexame, destruir o nome da casa que eu trabalho e tudo. Mas Chico tinha certeza. Os espíritos que estão aqui me dizendo não mentem. Fez isso várias vezes, mas isso só para quem tem um mandato médium. Então eu aconselho vocês, para encerrar, a comer muito feijão, farinha, arroz, em inúmeras reencarnações, até chegar a um nível desse. Isso aí não é para agora, não. Inúmeras, como ele fala, séculos de reencarnação. Às vezes, sem responsabilidade, passo adiante isso. É isso. Então vamos à prece. Agradecer a presença de Jesus conosco, representado pelos guardiães de cada um, pelos espíritos amigos das nossas casas espíritas, por aqueles a quem eles trazem para o esclarecimento com esta obra luminar, revertida do mundo espiritual superior a todos nós. Às vezes, ficamos pasmos no nosso movimento espírita, embora sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Por que estudar tantas e tantas obras, quando a gente deveria nos focarmos na codificação nessas obras sérias, que aclaram o nosso entendimento e nos apontam um rumo seguro? Por isso, hoje vamos pedir pelos médiuns, todos aqueles que estão no mesmo nível da gente, que ainda não tem o nível de Chico. Mestre Jesus, permita que esses médiuns como nós, simples, toscos como nós, mas que já desejam aprender para melhor servir, afasta de dentro deles a vaidade, o orgulho, que atrai os espíritos embusteiros ainda afastados do bem, que vivem no estado da erraticidade, para que não possam tisnar a nossa doutrina espírita. Inspira-os a voltar a Kardec e a voltar a essas obras sérias, para terem a base segura para caminhar dentro e fora da doutrina espírita, para não cair em situações que os levem à obsessão. Que Jesus se apiade de todos nós que somos tão fracos ainda, mas temos a certeza de que com a proteção dos bons espíritos diante de Jesus e com a vontade nossa firme, seguiremos até o fim. Que Jesus abençoe a todos os médiuns espíritas do Brasil e do mundo. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.